Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Meet dos Síndicos. Eu sou Adriana Souza e vou conduzir o encontro de hoje, trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdos sobre gestão condominial do Brasil. O nosso objetivo tem sido usar a tecnologia para conectar o mercado condominial de todo o Brasil numa experiência única, elevando o nível de gestão condominial em todo o país. A cada semana que passa, temos atingido um público maior voltado para condomínios. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês que estão nos assistindo e que ajudam no crescimento e no engajamento do canal. Então, já aproveita, clica no botão de se inscrever, dê um like e comenta de onde você está falando. Assim, o Meet dos Síndicos será cada dia maior e nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Também deixo o convite para vocês. Sigam as redes sociais da Pred News, acessem o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos a conversa sobre o tema de hoje, queremos agradecer aos nossos apoiadores que tornam esse encontro possível. Agradecemos ao HR Digital, o Banco dos Condomínios, e a Condoasp, assessoria condominial. Essas empresas ajudam a fortalecer o mercado condominial e apoiar o desenvolvimento profissional dos síndicos. Falando em fortalecer o mercado, fiquem até o final, pois teremos novidades para você, síndico, que gosta de conteúdos que ajudam vocês a elevar o nível da gestão condominial. Como vocês sabem, no final, respondemos perguntas que vocês enviaram para os nossos convidados. E para as perguntas de assuntos jurídicos, receberemos um advogado especialista para responder. Isso é fruto da parceria com a ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. E hoje, quem estará conosco é o doutor Lohainon Rocha, advogado especialista em recuperação de crédito condominial. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um prazer novamente estar participando do Mito dos Síndicos, esse importante e necessário canal, programa, né, de assuntos condominiais, jurídicos. Estamos aqui à disposição para contribuir com esse importante projeto. Tá ótimo. Daqui a pouco, no final da live, ele retorna para responder as perguntas enviadas por vocês. Até já, doutor. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores desafios da gestão condominial moderna: como administrar funcionários próprios e terceirizados dentro dos condomínios de forma eficiente, segura e humana. Gerenciar equipes em condomínios vai muito além de distribuir tarefas. O síndico precisa lidar diariamente com liderança, conflitos, pressão de moradores, riscos trabalhistas, qualidade dos serviços e, principalmente, com o equilíbrio entre autoridade e bom relacionamento. Afinal, o que vale mais a pena? Funcionários próprios ou terceirizados? Como evitar problemas trabalhistas? Como manter equipes motivadas? E quais são os erros que mais geram dores de cabeça para síndicos e administradoras? Para responder essas e outras perguntas, vamos conversar com síndicos experientes que vivem na prática os desafios da gestão de pessoas dentro dos condomínios. Eu recebo Rafael Aragão, que é gestor comercial de correspondente bancário, e como síndico orgânico, obteve excelente aprovação entre moradores, colaboradores e prestadores de serviço. Seja muito bem-vindo, Rafael. Como você está? Olá, boa noite, Adriana, boa noite a todos. Estou muito bem, graças a Deus, espero que todos estejam bem. Agradeço aqui pelo convite, é uma enorme satisfação poder participar de um tema tão importante, e eu, como síndico orgânico, vi que uma boa gestão no condomínio, né, ele transforma a vida dos condôminos de todos ali, né, entre colaboradores, profissionais, moradores. Então é um tema muito importante que a gente vai contribuir ao longo da entrevista. Perfeito, Rafael. E também está conosco do Piauí, Lidiane Soares,
Também síndica profissional há 11 anos, advogada especialista em direito condominial, consultora na implantação de condomínios alto padrão e assessoria a síndicos. Seja muito bem-vinda, Lidiane. Tudo bem? Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E você, gestor que está nos acompanhando, como disse a Lidiane, sabe que a gestão de funcionários dentro dos condomínios é um dos maiores desafios enfrentados atualmente. Liderar equipes, manter a qualidade dos serviços, lidar com reclamações, evitar conflitos e ainda administrar funcionários próprios ou terceirizados exige preparo, equilíbrio e muita responsabilidade. Por isso, queremos ouvir você, que está aí do outro lado da telinha. O que é mais difícil na gestão de funcionários em condomínios? Liderar funcionários próprios? Fiscalizar terceirizados? Lidar com reclamações de moradores? Comenta aí no chat, participe do programa e faça esse Meet dos Síndicos conosco. Vamos agora a um rápido recado sobre o nosso parceiro HR Digital e voltamos na sequência. Seu condomínio está sofrendo com inadimplência? Chegou a solução para garantir 100% da receita mensal do seu condomínio. Cobrança humanizada, sem conflito com os moradores. Pagamentos pontuais e transparência na gestão. Faça toda a gestão financeira 100% online com segurança e agilidade. Seu condomínio seguro e em dia. Fácil assim. Banco HR. Soluções financeiras para o seu condomínio. Nós sabemos que administrar um condomínio é cheio de desafios e o HR, o Banco dos Condomínios, antecipa a receita condominial e garante o caixa em dia, mesmo quando há inadimplência. O condomínio recebe sem atrasos, sem surpresas no orçamento e segue com tranquilidade, porque o Banco HR assume toda a gestão da cobrança, mais previsibilidade financeira, menos desgaste e muito mais segurança para o síndico. Com a receita garantida do Banco HR, você paga os funcionários, mantém as manutenções em dia e projeta o futuro sem sofrer surpresas no final do mês. Blinde o caixa do seu condomínio com o HR, o Banco dos Condomínios. Mas agora vamos ao ponto central do nosso encontro de hoje. Sabemos que a rotina dos condomínios envolve desafios constantes. Liderar equipes, organizar tarefas, lidar com reclamações, manter a qualidade dos serviços e evitar conflitos exige muito preparo dos síndicos e administradores. Com isso em mente, vamos abrir a rodada de perguntas para os nossos síndicos convidados. Rafael, dentro de um condomínio, cada função possui responsabilidades, desafios e rotinas completamente diferentes, né? Existe diferença na gestão de porteiros, zeladores e equipe de limpeza? Sim, Adriana, com certeza, né? Existe, e uma boa gestão se inicia reconhecendo essa diferença, né? O primeiro passo para fazer uma gestão diferente é reconhecendo que cada pessoa ali tem a sua função dentro do condomínio, né? Então, assim, a gente vai, por exemplo, o porteiro é a cara do condomínio, é quem está ali de frente, quem está lidando com as pessoas, recebendo entrega, cuidando do controle de acesso, né? É alguém que ele tem uma responsabilidade com todos que estão ali no condomínio, né? Temos o pessoal das zeladorias, o pessoal da limpeza, que já tem que ter ali uma certa autonomia em tomar algumas atitudes, ter todo aquele cuidado, cuidando do espaço como se fosse que ele gostaria que tivesse esse cuidado com ele, né? Então, mantendo ali, porque os moradores, eles observam isso, né? Então, é importante que a gente entenda que tem essa diferença e que cada um a gente vai treinar de acordo com a sua função, né? Então, é importante que cada um a gente adeque a linguagem, o que vai ser cobrado, né? Como vai ser conduzido a função de cada um. É preciso, a gente não tem como unificar todas as funções dos profissionais que trabalham dentro do condomínio e trabalhar com eles todos da mesma forma, né? Cada um a gente vai trabalhar ele focado naquilo que ele vai oferecer para o condomínio, entendeu? E fazer com que eles compreendam que o que eles estão oferecendo ali para o condomínio é o que vai fazer o diferencial
da satisfação ali de todos os moradores, né? Quem vai estar ali apoiando eles e elogiando o trabalho de todos eles. Tá ótimo, Rafael. Lidiane, quer acrescentar alguma coisa, Lidiane? Essa diferenciação ela é muito importante porque você deve conseguir orientar da melhor forma cada setor dentro do condomínio. Então, assim, a portaria, ela tem um foco na segurança, ela tem um foco no controle de acesso, nas demandas, nas entregas de encomenda. A equipe de zeladoria, ela já tem o foco ali na limpeza, na conservação das áreas comuns, como o Rafael mencionou. Nós temos também a questão de supervisão, muitos condomínios adotam a figura do supervisor predial ou do gerente predial, que também ali apoia a gestão na condução da organização desse sistema que envolve todos os colaboradores do condomínio. Tá ótimo. Vou continuar com você, Lidiane. Um desafio dentro dos condomínios é o equilíbrio no relacionamento entre as pessoas. Fofocas, disputas internas e problemas de convivência podem afetar a rotina e até a relação com os moradores. Como identificar esses problemas e como lidar com fofocas e conflitos internos entre os funcionários, Lidiane? É importante que o síndico ele tenha essa figura da liderança. Então, o síndico, o gestor, que ele está ali no condomínio, ele tem que ter essa postura de liderança para que ele possa compreender as situações, identificar o que pode estar acontecendo ali dentro da equipe, porque as fofocas, elas surgem de alguma maneira, a gente tem que saber ver aonde está o surgimento dessa situação. Então, muitas das vezes o que a gente percebe é uma falta de comunicação. Então, se o gestor ele não comunica, ele não se expressa corretamente, ele não orienta a equipe corretamente, pode acontecer de ter essas má interpretações, vamos chamar assim, né, de algumas situações, e isso gerar conflitos entre a própria equipe, entre os membros da própria equipe, como conflitos dos próprios colaboradores com os moradores. Então, a liderança eficiente, uma liderança que observa, não uma liderança impositiva, ninguém está falando aqui de autoritarismo, nós estamos falando de uma forma melhor que o gestor possa se expressar, de que o síndico se expresse, de maneira que ele venha a ser compreendido nas orientações ali do dia a dia, para que essas situações elas não aconteçam. A comunicação, o espaço para a comunicação, esse contato entre o gestor e o colaborador é muito importante. Para quê? Para que tudo flua da melhor forma e os moradores, que são os maiores, né, que vão se beneficiar dessa boa comunicação, desse bom trabalho, vejam isso na prática. Tá ótimo, Lidiane. Rafael, quer acrescentar alguma coisa nessa pergunta? Pronto, é como a nossa amiga Lidiane informou, né? O primeiro passo é não ignorar a situação, caso venha ter essa questão da fofoca no condomínio, que geralmente tem, mas um bom gestor, ele precisa se antecipar, né, como a Lidiane falou, sobre você ter os canais de comunicações corretos, porque você vai evitar essa comunicação, esse ruído entre gerar fofocas, né? Então, entre os funcionários, entre os moradores, se o síndico ele cria um canal de reclamações, de opiniões, todos eles vão ter abertura. Então, evita que aconteça esse tipo de fofoca e não ignorar, porque se a gente ignora, esse problema pode ir sendo crescente e gerar mais problemas dentro do condomínio, que já temos tantos outros que a gente tem que fazer a gestão, e às vezes uma fofoca ela vem só atrapalhar, e com a comunicação clara, uma comunicação eficiente, seria evitado. Tá ótimo, Rafael. Agora eu vou perguntar para vocês dois, hein? Atenção. Além de investir em estrutura e tecnologia, a qualidade dos serviços prestados no condomínio também é importante. Treinamento, orientação e desenvolvimento são fundamentais. Eu pergunto para vocês dois, como manter a disciplina, o cumprimento das regras e a organização da equipe sem criar um ambiente pesado, autoritário ou desmotivador? Tem como encontrar esse equilíbrio entre liderança, respeito e cobrança? Vou começar com o Rafael. Pronto, Adriana. Então, essa questão de fazer imposições à equipe, aos funcionários, ela tende a não funcionar muito bem, né? Um bom síndico, um bom gestor, ele precisa entender a individualidade de cada profissional, né? Então, para isso, ele precisa criar os checklists, os guias práticos para a equipe, né?
para que a gente mantenha ela, que ela saiba qual é a função dela, que ela tenha um organograma do que ela vai fazer, e dentro disso a gente possa aplicar treinamentos, fazer motivações, ouvindo, né? Então, assim, dando feedback do que ele vem fazendo para manter eles motivados, porque o profissional, ele muitas vezes está ali, ele acha que ele não está sendo visto, né? Então, quando o síndico cria uma rotina de trabalho para ele, que ele acompanha, né, que ele treina, porque o primeiro passo a gente precisa preparar a equipe, né? Então, no momento que eu preparo a equipe, depois eu preciso acompanhar, né? Então, nesse acompanhamento, o profissional ele se sente muito valorizado, porque a gente dá o feedback tanto de opiniões de moradores, como o seu mesmo, né, do gestor, sobre aquele trabalho que ele está executando, né? Então, isso é muito bom para motivar o profissional, porque ele está ali sempre querendo fazer o melhor dele, né? E é preciso que o síndico esteja atento a enxergar isso dos colaboradores. Tá ótimo, Rafael. Lidiane, sua resposta, por favor. Eu acredito que uma boa liderança, ela se dá pelo exemplo. Então, um bom gestor, para ele conseguir liderar bem, ele tem que ser um bom exemplo para a sua equipe. Então, um bom gestor organizado, que transmite confiança, transparência, credibilidade, ele ajuda muito a equipe nesses processos. E eu acredito também que quando você deve elogiar em público e corrigir no particular. Então, você chame sua equipe, você oriente ela, aquele erro que você identificou, mesmo que você tenha visto ali no momento, que possa ter acontecido ali, você não vai punir ou repreender ali na frente de um morador, de um prestador de serviço, quem quer que seja. Você observa a situação, por vezes tenta contornar da melhor forma, e no particular você chama aquele colaborador, ou chama a equipe por completo e orienta como proceder. Então, isso é um grande desafio da gestão, é um grande desafio do gestor, do síndico, para que ele tenha essa compreensão de que não adianta você apenas punir, criticar e fazer algo ali que vá desmerecer e desmotivar esse colaborador. Às vezes a pessoa erra sem intenção, às vezes está tentando ajudar, acha que está tentando ajudar, né? Tem a boa intenção, mas não era aquilo que o gestor estava querendo naquele momento. Então, você pode analisar a situação e, assim, colaborar de forma dando exemplo. Um bom exemplo é você observar, orientar e, no particular, você resolver e passar as melhores instruções. É nisso que eu acredito que uma boa gestão, uma boa liderança faz para a sua equipe. É verdade, a gente vai adaptando, né, Lidiane? Muito obrigada, Rafael e Lidiane. E você que está aí conosco acompanhando o Meet dos Síndicos, siga as redes sociais da Pred News e acesse o site prednews.com.br para acompanhar conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Chegamos ao nosso segundo bloco, mas antes vamos falar sobre algo muito importante. O mercado condominial movimenta bilhões no Brasil e é um segmento que não conhece crises. Cada vez mais a população adota a moradia em condomínios. E você, que é síndico, tem uma oportunidade de ouro. Veja o recado a seguir. O mercado condominial não para de crescer e você pode crescer junto. Se você já é síndico, atua na área condominial ou tem um forte relacionamento com condomínios, essa é a sua grande chance. Quer empreender sem o risco de começar do zero? Seja um franqueado Condoasp. Leve para a sua região a força e a credibilidade de uma marca que faz parte de um grupo com mais de 40 anos de mercado. Ao se tornar nosso franqueado, nós assumimos toda a retaguarda operacional. Departamento pessoal, financeiro, fiscal, prestação de contas, documental e tecnologia. E você foca no que realmente gera resultados. Relacionamento e expansão da sua carteira de clientes. Construa um negócio altamente rentável com quem entende do assunto. Seja um franqueado Condoasp. Ao ter uma franquia Condoasp, você levará para a sua região um negócio consolidado em todo o Brasil, com o know-how de quem está no mercado há 40 anos. Toda a parte operacional fica com a franqueadora e você, como franqueado, focará em expansão de carreira. Alcance sua independência financeira. Venha ser um franqueado Condoasp. Acesse os contatos abaixo para mais informações. Agora vamos voltar ao nosso tema de hoje. Seja com funcionários próprios ou equipes terceirizadas,
o síndico precisa lidar diariamente com desafios que envolvem liderança, produtividade, relacionamento e responsabilidade. Rafael, nos últimos anos a terceirização deixou de ser apenas uma alternativa e passou a fazer parte da estratégia de muitos condomínios. O que está motivando essa mudança, na sua opinião, e em quais setores a terceirização funciona melhor? Então, Adriana, eu vejo que são basicamente dois fatores, né? Custo e a complexidade trabalhista, né? Então, manter um funcionário CLT, cuidar, fazer a gestão daquela folha de pagamento, o controle dos encargos, das folhas, né? Temos a questão de quando temos as licenças dos profissionais. Então, a terceirizada, ela vem assumir toda contribuir com o síndico quando a gente contrata uma terceirizada, né? Então, ela contribui muito para essa facilidade do síndico, que o síndico pode dar atenção para outros detalhes do condomínio. Eu vejo que uma função que a empresa terceirizada contribui muito no condomínio é na portaria, porque sem porteiro você não pode ficar. Então, quando você tem uma contratação orgânica, na falta de um profissional, às vezes o síndico fica naquela correria atrás de um outro profissional, e a terceirizada ela vem contribuir com isso, que já traz já assume aquela responsabilidade para ela, né? Então, quando acontece uma questão de um acidente, alguma coisa que o profissional tem que não pode ir para o trabalho dele, a terceirizada ela contribui substituindo alguém rapidamente, né? Então, tudo isso para a correria do síndico contribui bastante. Tá ótimo, Rafael. Quer acrescentar alguma coisa, Lidiane, nesse ponto? As terceirizadas, elas vieram realmente como um alento à gestão para essa questão mesmo da rotatividade dos funcionários. Você tem uma necessidade ali daquele funcionário em um momento de ausência, em setores como a limpeza. Então, a portaria também, ela se tornou um dos pontos mais importantes que você pode hoje ter um foco da terceirização, e ela veio mesmo como esse suporte à gestão. A gestão, quando ela contrata uma empresa terceirizada, ela tem essa ideia de que esse trabalho aqui, meu, vai ser um pouco menor. Eu vou acompanhar, eu vou observar, eu vou gerenciar, mas as preocupações mais específicas, como contratações, a questão dos pagamentos, dos encargos, você vai acompanhar, você vai ter todo esse suporte. Você vai dar o suporte também para a própria administradora, para a terceirizada, mas você vê que isso traz uma certa diminuição do trabalho do síndico, porque vai focar em outras áreas da gestão, em outras áreas que demandam também. A gente sabe que o síndico é um universo, né, complexo aí de demandas dentro do condomínio. Então, essa área da mão de obra terceirizada, ela vai facilitar, vai ser um facilitador dentre as demandas que o síndico possui. Lidiane, eu vou continuar com você e também com esse tema de terceirizados. Um dos desafios que os gestores enfrentam é uma constante troca de funcionários terceirizados. Essa alta rotatividade pode afetar diretamente a segurança, o atendimento aos moradores e até a rotina do prédio, né? O que pode ser feito para manter equipes mais estáveis e principalmente engajadas? Como eu falei anteriormente, o gestor ele tem que saber liderar. Então, o gestor dentro do condomínio, o síndico, com essa liderança efetiva, com essa colaboração e essa conversa com a sua equipe, então, com a equipe de terceirizados, ela vai fazer com que essa rotatividade diminua. A gente tem uma necessidade, nós, enquanto síndicos, temos a necessidade de ter essa equipe constante e não ter essa rotatividade, porque vamos imaginar uma portaria em que frequentemente os porteiros são substituídos. Isso afeta a segurança, afeta o controle de acesso, então os moradores se sentem até um pouco preocupados com essa situação. Então, tem que existir uma parceria, vou chamar assim, uma parceria entre a empresa terceirizada e a gestão do condomínio. Então, a empresa, junto com a gestão, vai conversar diariamente, semanalmente, para que eles possam entender a rotina do condomínio e fazer com que qualquer necessidade dessa mudança seja ajustada com a gestão antecipadamente. Então, a gente tem que ter esse alinhamento com a terceirizada, para que hoje a gente está ali com o porteiro e amanhã venha outro assumir um plantão
que a gente não tenha conhecimento. Isso não é legal, não é assim que eu recomendo que aconteça. Então, eu acredito que todos os síndicos que trabalham com terceirizados devem ter esse alinhamento com a empresa, porque essa rotatividade ela não é benéfica para o condomínio. A gente sabe que acontece, mas a gente entende também quando acontece, porém, o diálogo entre a terceirizada e a gestão do condomínio é fundamental para que a gente transmita essa segurança, essa credibilidade, e principalmente que o trabalho da gestão ele possa ser mantido, porque você com a equipe treinada, capacitada, você consegue manter uma boa gestão e você consegue manter essa credibilidade que a própria empresa terceirizada quer passar para os moradores e a gestão também deseja demonstrar para os condôminos. Tá perfeito, Lidiane. Rafael, quer acrescentar mais alguma informação? Pronto, Adriana, é exatamente isso que a Lidiane falou, né? Essa questão do alinhamento entre a empresa terceirizada e o gestor, e é importante a gente buscar compreender o porquê dessa rotatividade, né? Porque o síndico, ele não pode controlar a política interna da empresa, mas ele controla aquele ambiente interno que ele oferece no condomínio. Então, às vezes, essa rotatividade pode ser algo que não é oferecido pelo condomínio, né? Então, assim, enquanto gestor, o síndico ele precisa identificar qual é essa causa. Como a Lidiane bem falou, essa rotatividade de profissionais no condomínio não é positivo, né, para nenhuma pessoa, e para o condomínio. Então, a gente precisa identificando, trabalhar, né, conversar com a empresa, saber como é que é feito essa escolha dos profissionais, né, verificar como está sendo oferecido esse ambiente de trabalho para os profissionais que estão ali, entendeu? Então, é compreender isso e buscar essas soluções. E essa parceria com a empresa terceirizada, ela é muito importante, essa comunicação, né? Então, sempre buscar compreender se for algo que seja dentro do condomínio, que você não está oferecendo para o condomínio, e aí você procurar melhorar essa qualidade de vida e o reconhecimento dos profissionais que estão dentro do condomínio. Tá ótimo. Agora pergunta para os dois, hein? Contratar uma empresa terceirizada é apenas o começo, porque o desafio, né, está em garantir que esse serviço mantenha a qualidade, eficiência e padrão no dia a dia do condomínio. Como é que o síndico pode acompanhar esse trabalho sem ultrapassar limites da gestão contratual? Começo com o Rafael, já está com a palavra. Pronto, Adriana, realmente ele só começa, né, quando a gente contrata uma terceirizada, porém o padrão é do condomínio, então o síndico, ele já por conhecer o perfil do seu condomínio, ele quer manter um padrão, né, de rotina, de processos, então a gente precisa entender que a gente não vai impor, discutir com os funcionários da terceirizada, fazer cobranças direto com o funcionário da terceirizada, mas a gente precisa oferecer para ele condições de que ele siga os padrões do condomínio, né? Então, a gente vai buscar os treinamentos, buscar as orientações, os manuais de práticas que eles vão ter em cada condomínio, né? E saber fazer aquela gestão ali para que eles executem tudo da melhor forma e que a gente mantenha uma equipe alinhada e que passe mais tempo ali pelo condomínio, que não tenha tanta essa rotatividade, né? Então, assim, nós não podemos simplesmente colocar tudo nas mãos da terceirizada, né? A gente precisa assumir a responsabilidade de oferecer o que é necessário para ele ter uma boa função no condomínio, né? Uma boa execução da função de cada um. Tá ótimo. Lidiane, sua resposta. Então, a empresa terceirizada, ela tem também os seus padrões. Então, você tem a forma de trabalhar no condomínio, mas as empresas terceirizadas, elas também mantêm um padrão, como o uso de uniforme, chegar no horário, cumprir a sua escala. Então, esse alinhamento, ele também precisa existir. A empresa terceirizada tem que fazer essa cobrança para o seu colaborador, porque a contratação é feita pela empresa. Então, a empresa também precisa manter um modelo de gestão, um modelo do seu negócio. Então, essa subordinação direta, ela é da empresa para com o colaborador.
colaborador. Aonde entra o síndico? O síndico entra na orientação dos procedimentos internos dentro do condomínio. É onde ele quer que aquele funcionário realize a limpeza, o horário, a forma, o padrão, uma rotina, vai aplicar ali uma rotina de limpeza, por exemplo, para os zeladores, o acompanhamento da supervisão, como aquele supervisor vai acompanhar a rotina do condomínio, de que forma ele vai repassar essas informações para a gestão, a portaria, como se dá o controle de acesso, quem pode acessar, quem não pode, como os moradores podem estar acessando aqui o condomínio, os visitantes. Então, essa rotina interna cabe à gestão do condomínio. A terceirizada vai ter essa parte mais trabalhista, então você tem que fazer com que a empresa sempre fique atenta, está usando uniforme, vieram todos, os colaboradores estão uniformizados, estão tendo uma postura, qual a postura deles junto ao condomínio, então essa supervisão da terceirizada tem que estar alinhada com os padrões da gestão do condomínio, e isso faz com que nem o condomínio avance, no sentido de uma cobrança direta para o colaborador, então o condomínio não pode aplicar punições, não pode fazer alguns tipos de cobranças para esse colaborador, deve se direcionar à empresa terceirizada, aquela situação conflituosa, por exemplo, que possa estar acontecendo, um colaborador que está faltando frequentemente, ou um colaborador que esteja com desídia lá no seu trabalho. Então, essa parte, a gestão do condomínio vai entrar em contato com a empresa, porque cabe à empresa, aí sim, a empresa vai observar, vai buscar saber o que está acontecendo e ver com o colaborador direto que pode realizar uma advertência, por exemplo, uma suspensão do trabalho. Então, esses pontos devem sempre ser alinhados entre a gestão do condomínio e a empresa terceirizada, porque tem que ter essa compreensão desses limites, o limite da terceirizada e o limite da gestão da orientação do trabalho que está sendo ali realizado no condomínio. Eu tenho certeza que os espectadores aí do outro lado da telinha estão aprendendo bastante. Muito obrigada, Rafael e Lidiane. E você aí que está nos assistindo, já passou por algo parecido aí no seu condomínio? E esse bate-papo está te ajudando a clarear as ideias? Já clica no like e compartilha essa entrevista. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em outros síndicos e moradores que também precisam dessas respostas. E não se esqueça, hein? Siga as redes sociais da Pred News e acesse o site prednews.com.br para acompanhar tudo sobre gestão condominial. A conversa está excelente, os síndicos que nos assistem estão aprendendo muito. Nós já vamos continuar daqui a pouquinho, mas antes de continuar esse bate-papo com nossos convidados, vamos ver um vídeo rápido sobre como o app Classicom pode contribuir para a sua gestão. Voltamos já! Você sabia que dá para reduzir a inadimplência do condomínio sem precisar aumentar cobranças? Com o app Classicom, sistema próprio da Condoasp, o morador tem acesso imediato à segunda via de boletos, aos extratos financeiros, tudo direto no celular, sem precisar ligar, sem ir até a administradora, sem depender da portaria. Isso facilita a vida do condômino, evita esquecimentos, agiliza pagamentos e dá muito mais controle para o síndico. Condoasp, tecnologia própria para uma gestão financeira mais simples, organizada e eficiente. Bem-vindo de volta. Para você, síndico que nos assiste e quer suporte para implementar, aprovar projetos, sem aquele desgaste das assembleias longas e estressantes, o caminho é contar com o Classicom. Imagina só, poder abrir a votação direto pelo aplicativo, onde os moradores analisam e votam sem sair do sofá. Isso garante muito mais participação e transparência. Para facilitar o seu dia a dia e modernizar o seu condomínio, conte com o Classicom. Cuidar da rotina de um condomínio também passa por cuidar das pessoas que fazem tudo funcionar diariamente. Em meio à pressão, cobranças e desafios da convivência, cresce a discussão sobre saúde emocional, valorização profissional e bem-estar das equipes. É sobre esse equilíbrio entre gestão, empatia e responsabilidade que vamos falar agora. Rafael, até onde vai o papel do condomínio nesse cuidado? E como agir diante de funcionários emocionalmente abalados sem ultrapassar os limites profissionais?
Pronto, Adriana, é importante a gente entender que o condomínio, ele não é um serviço de saúde mental, né? Mas ele é um ambiente de trabalho, e todo ambiente de trabalho tem a responsabilidade sobre o clima que cria, né? Então, é preciso que a gente esteja atento, porque quando o profissional ele vem de alguma coisa, o síndico precisa estar atento para observar, né? Como é que está o emocional dele, se o trabalho dele já está deixando a desejar, se ele vem chegando atrasado, se ele está ficando triste pelo canto, né? Então, assim, que primeiro você precisa criar aquele ambiente para que ele chegue até você. Mas muitas vezes o profissional não chega até você e aí é necessário que você o procure, né? Sempre tendo aquela questão de acolher com humanidade, ter aquele cuidado para não invadir a vida pessoal dele, né? E identificando que existe um profissional desse dentro da equipe, é importante que você direcione ele para os canais competentes, né? Informar o RH, ver quais são os canais que eles têm para esse atendimento, né? Então, o limite, ele fica muito claro, né? O síndico, ele escuta, acolhe e encaminha, né? Então, é importante fazer essa diferenciação para que a gente não confunda os papéis. Perfeito, Rafael. Lidiane, o excesso de cobranças pode afetar a produtividade e o clima da equipe? E os funcionários terceirizados também precisam participar desse cuidado emocional? Sim, Adriana, não só os colaboradores orgânicos, né, os contratados direto pelo condomínio, como os funcionários terceirizados, nós temos que ter a preocupação com todos, que são pessoas, então essas pessoas têm seus problemas, têm suas questões particulares, e tem questões que podem estar sendo desencadeadas pelo próprio condomínio, então pode existir situações em que os moradores estão fazendo pressões para esses colaboradores, a gente sabe que existem as pressões, principalmente com porteiros, nós sabemos, a mídia está aí com os casos em que nós vemos em moradores que agridem, né, os colaboradores, por falta de que, às vezes, o morador não quer cumprir uma regra básica de convivência, uma regra básica ali que é aplicada pela gestão do condomínio, o morador não quer fazer e ele acaba passando dos limites e afetando esse colaborador. Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe sim que as pessoas hoje estão mais tensas no ambiente de trabalho, nos condomínios, por conta de situações como essas. Então, o condomínio, seja um colaborador terceirizado, seja um colaborador orgânico, ele deve sim ficar atento a essas questões, procurar saber o que está acontecendo e ver a melhor forma de agir e orientar esse colaborador, seja encaminhando ele para o setor de RH da empresa terceirizada, para que o mesmo possa ir realizar algum tipo de exame ou algum tipo de orientação psicológica nesse sentido, ou o próprio condomínio em si, quando tem essa contratação direta, buscar todas as informações possíveis para saber o que pode estar acontecendo, se aquilo ali é um assunto pessoal do colaborador que está desgastando ele não está conseguindo separar, né, o lado pessoal do profissional, e a gente tentar orientar da melhor forma, tá? Então, o síndico ele tem que estar bem atento nessas situações, porque comportamentos internos dos próprios condôminos pode estar afetando esse colaborador. Ótimo, Lidiane. Agora aquela pergunta para os dois, hein? Ser síndico hoje vai muito além de administrar contas e resolver problemas do dia a dia. A grande missão também está em liderar pessoas, manter a disciplina, cobrar resultados e, ao mesmo tempo, criar um ambiente mais humano e respeitoso. Como encontrar esse equilíbrio na prática? E o que realmente faz uma equipe se sentir motivada, valorizada e comprometida com o condomínio? Começo com o Rafael. Então, Adriana, o que é que acontece? Na prática, esse equilíbrio se constrói por 3 pilares, né? Tem que ser clareza, consistência e presença, né? Então, é importante que o síndico, ele seja claro nas informações, ele tenha uma boa comunicação com sua equipe, né? Ele tenha os momentos ali de alinhamento, para que a gente possa ser claro com as informações, e ser presente no condomínio, não é deixar ali o condomínio pegando fogo, cheio de problemas, e o síndico, ele só aparecer quando acontece um problema, né? Ele tem que estar presente ali junto com a equipe se sente valorizada com isso, ele tem aquele sentimento de pertencimento, né? Então é importante que o síndico, ele crie aquele ambiente de equipe, porque a equipe ali é o coração do condomínio, que faz o condomínio funcionar durante o dia, né? Então, durante todo o tempo. Então, o síndico presente,
ele motiva muito todos a equipe. É importante que a gente esteja sempre ali, né? Mantendo a consistência, buscando ali acompanhar e valorizando toda a equipe. Tá ótimo, Rafael. Lidiane. Como eu falei nessa nossa participação aqui, o síndico ele tem um papel principal ali de união, de colaboração, de orientação. Então, cabe ao gestor, cabe ao síndico realizar essas práticas. Então, com essas práticas, com boa orientação, uma boa organização, essa frequência que o Rafael colocou, você está ali com a sua escuta ativa para esse colaborador, você não fazer cobranças exageradas, ou cobrar algo agora que você nunca cobrou, e você passar a cobrar desse colaborador, fazendo com que ele se estresse naquele ambiente, naquele momento. Então, assim, cabe ao gestor passar esse cuidado com a sua equipe. E realmente, essa palavra é uma palavra que eu acho muito interessante, equipe. Somos todos uma equipe em prol ali dos condôminos, dos moradores do condomínio. É o síndico alinhado com sua equipe. Quem é a sua equipe? É o seu zelador, seu supervisor, porteiro, são as pessoas ali que fazem parte do dia a dia do condomínio. Então, essa equipe tem que estar muito bem alinhada, muito bem engajada, para que possa os moradores se sentirem bem ali dentro da sua casa, do seu apartamento. Tá ótimo, obrigada, Lidiane, obrigada, Rafael. E você aí que está com a gente, já seguiu as redes sociais da Pred News? Aproveite e salva o site prednews.com.br aí no seu navegador para acompanhar conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Já já a gente volta para responder algumas perguntas enviadas por vocês para os nossos convidados. Agora, vamos para um momento muito importante da nossa live. Aproveitando que estamos aqui tirando tantas dúvidas, a gente sabe que a maior angústia na rotina de um síndico é tomar decisões sem ter certeza dos limites do seu cargo. Para acabar com o medo de errar e elevar sua gestão ao nível de excelência, preste muita atenção nesse recado a seguir. O mercado de sindicância profissional não aceita mais amadores. Você está pronto para o próximo nível? Bem-vindo à mentoria para síndicos profissionais. Se você já atua e quer elevar seu nível técnico, ou se deseja ingressar no mercado com segurança e credibilidade, este é o seu lugar. Aqui, nós substituímos o improviso por método, fundamento e visão de mercado. Preparamos você para o mundo real em 13 pilares estratégicos: fundamentos e postura profissional, legislação aplicada e proteção jurídica, limites de atuação, responsabilidade civil e criminal, gestão de assembleias e rotinas operacionais, contabilidade descomplicada e combate à inadimplência, rateio estratégico e ética na governança, mediação de conflitos e tecnologia aplicada. E, por fim, posicionamento de mercado e precificação. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Saia do improviso. Tome decisões fundamentadas. Construa uma carreira respeitada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. A mentoria Síndico Qualificado, MSQ, oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. Toda essa jornada está organizada em 13 módulos, repletos de videoaulas e materiais complementares para você consultar sempre que precisar. O grande objetivo é te dar base jurídica e administrativa para que você tome atitudes firmes e se consolide como um profissional de peso e respeitado no mercado. Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento, essa formação é para você. Acesse o site talentgp.com.br/MSQ e conheça todos os detalhes. E atenção para a nossa condição especial. As 100 primeiras inscrições garantem a mentoria pela metade do preço, com 50% de desconto. Muito bem, chegou a hora de conferir e responder as dúvidas que vocês nos enviaram. Vou começar com o Rafael.
Paloma Oliveira de Campinas pergunta: como o síndico pode garantir que os funcionários tratem todos os moradores com igualdade e respeito? Rafael? Então, Paloma, o primeiro passo é com a postura do próprio síndico. O síndico ele não pode abrir exceções, né? Como ele é o gestor, ele tem que servir de exemplo para os demais profissionais da equipe. Então, isso tem que se iniciar com protocolos claros, né? Sem exceções. Às vezes, o profissional, quando ele entra, que você já tem isso claro dentro do seu condomínio, aquele profissional que vai entrar na sua equipe, ele já segue sabendo que ele será cobrado por aquilo, né? Então, é muito importante a postura do síndico, porque às vezes o síndico, ele causa com algumas exceções e os profissionais acabam querendo seguir a mesma postura dele. Então, tem sempre o protocolo claro e na primeira falha que houver, ele precisa ser chamado a atenção e corrigido para que isso não se repita, porque senão todos os moradores vão se aproveitar dessa situação, né? E aí não vai ter um bom resultado. Verdade. O Paulo Roberto de Búzios quer saber qual a melhor forma de resolver quando moradores começam a dar ordens diretamente aos funcionários. Para você, Lidiane. Isso não deve acontecer. Os moradores, eles têm que ser orientados pela gestão que existem os canais oficiais de comunicação. Então, os condomínios devem ter procedimentos que devem ser aplicados e repassados aos moradores. Então, o morador deve estar ciente de que a reclamação ela não deve ir diretamente ao colaborador, mas sim direcionar ao síndico, ao canal de comunicação oficial daquele condomínio, para que aquela situação seja resolvida. Então, abordar diretamente o colaborador não é o recomendável, a gente sabe que acontece uma situação ou outra ali, o colaborador pode até ouvir e ele informar, irei repassar a administração, irei repassar a gestão do condomínio, para que ele possa resolver essa situação. Isso evita desgaste, evita desencontro de informações, desencontro de orientações. Então, a recomendação é essa, a recomendação é que o condomínio tenha um canal oficial para que a transmissão desses questionamentos, que possam ter sido repassados diretamente para o colaborador, chegue a quem efetivamente irá resolver, que é a administração do condomínio. Tá ótimo, Lidiane. O Geraldo Júnior, de Chapecó, mandou essa pergunta. Rafael, quando a equipe tem funcionários novos e antigos, como lidar com funcionários antigos que já perderam a motivação? Então, geralmente, o profissional que ele já está há muito tempo no condomínio, às vezes ele se sente um pouco esquecido, né? Por ele estar bastante tempo ali, significa que durante um bom tempo ele fez o trabalho dele com qualidade. E às vezes o gestor ele deixa de enxergar aquele profissional porque ele já se sente seguro pelo trabalho que ele faz, né? Mas é importante que o gestor esteja sempre valorizando e enxergando, porque ele precisa ser acompanhado ali para que ele se mantenha motivado, né? E não deixar que ele faça o trabalho dele com qualidade. Tá ótimo. A Paula Rodrigues, de Ribeirão Preto, tem a seguinte dúvida. Lidiane, meu condomínio vive trocando os funcionários. Como evitar a alta rotatividade de porteiros, zeladores e faxineiros? Como a gente já abordou aqui, essa rotatividade ela acontece quando você não tem um ambiente de trabalho excelente, um bom ambiente de trabalho, ou quando a própria empresa de mão de obra terceirizada, ela não é uma empresa terceirizada de excelência ou de uma boa qualidade, e os colaboradores não se sentem confortáveis em se manter, né, vinculado a essa empresa. Então, o primeiro ponto é o síndico buscar uma boa empresa terceirizada, uma empresa que vá valorizar os seus colaboradores, que isso é muito importante também, que a gestão fique atenta a isso, e a gestão fazer com que o ambiente de trabalho desses colaboradores seja o melhor possível, para que a gente consiga manter essa rotina, porque a rotina ela é essencial, como a gente já tratou assim, aqui, principalmente na portaria, onde é necessário se manter os protocolos de segurança. Então, essa rotatividade ela vai prejudicar alguns protocolos de segurança, prejudicar o andamento da própria gestão. Então, o gestor deve ficar atento em uma boa empresa de mão de obras terceirizada e um bom ambiente de trabalho. Perfeito. A Roberta Ferreira, de Natal, perguntou: no meu prédio tem um grupo de WhatsApp dos moradores. Aí pergunta para o Rafael: você acha que funcionários podem participar desse tipo de grupo? Não recomendo, né? Geralmente um grupo de WhatsApp ele é um ambiente muito hostil, né? Então as pessoas podem colocar situações ali que venham
prejudicar a saúde mental da equipe, né? E uma equipe com a saúde mental prejudicada, ela vai refletir no trabalho dele do dia a dia. Então, não recomendo de forma alguma que a gente tenha profissionais nos canais junto com os moradores, né? Como a Lidiane falou, o canal tem que ser sempre aquela via, né? Síndico, a gestão e a equipe. Então, não é interessante que esteja essa ligação direta. Verdade, Rafael. O William Gonçalves de Ouro Preto perguntou: quais sinais o síndico deve ficar atento que mostram que a empresa terceirizada não está prestando um bom serviço? Lidiane, para você. O síndico, ele precisa entender que a empresa terceirizada, ela precisa ser fiscalizada. E essa fiscalização cabe a você, síndico, a você, gestor, observar se tudo está sendo pago corretamente, se todos os encargos estão sendo pagos da forma correta, observar se a empresa está dando o retorno que aquele síndico está cobrando daquela empresa. Então, esses detalhes, não é porque você terceirizou essa parte da mão de obra do condomínio que você vai deixar isso ser de qualquer jeito. Então, cabe ao síndico uma fiscalização e esse acompanhamento bem próximo ao comportamento da empresa terceirizada em relação aos seus colaboradores, para que você tenha exatamente tudo caminhando e se adequando da melhor forma na gestão aí do condomínio. Obrigada, Lidiane, Rafael, e obrigada também pela confiança e participação de todos que enviaram perguntas. Conforme eu falei no início do encontro de hoje, nós temos novidades. Ainda na segunda quinzena de maio, teremos 2 novos programas voltados para vocês, síndicos. Teremos um programa focado em assuntos jurídicos voltados para o mercado condominial. Nesse programa, teremos o apoio dos advogados da ADV Sindicom para discutir temas polêmicos e que carecem de atenção para deixar os síndicos bem informados sobre quais decisões possuem base legal. Esse novo programa estreará dia 20 de maio e em breve vocês receberão mais informações. Mas tem mais. Teremos também um novo programa voltado para a qualificação de síndicos, com conteúdos mais explicativos sobre tópicos que ajudarão os síndicos a entenderem tudo sobre a profissão. Nesse programa, traremos profissionais especialistas que deixarão o conteúdo mais rico para profissionalizar síndicos e informar condôminos também. Esse programa vai estrear dia 26 de maio. Então, fiquem ligados nas redes sociais da Pred News para não perder as novidades. E agora, vamos chamar novamente o Dr. Lohainon, que vai responder algumas perguntas jurídicas que vocês enviaram. Bem-vindo de volta, doutor. Boa noite novamente, Adriana. Boa noite aos nossos telespectadores. Eu estou à disposição para responder as perguntas formuladas pelos nossos telespectadores. Então, vamos lá. O Gustavo Almeida de Campos perguntou: doutor, quais são os maiores riscos jurídicos que um condomínio enfrenta ao administrar funcionários próprios? Perfeito. No cenário em que um condomínio ele tem um quadro de pessoal próprio, não utiliza-se de interposta empresa terceirizada, os maiores riscos jurídicos, Adrianas, para o condomínio estão concentrados, sobretudo, nas áreas trabalhistas, previdenciárias, civil e segurança do trabalho. De modo que uma gestão inadequada, ela pode trazer passivos elevados e até, em determinadas situações, responsabilização pessoal do síndico. A gente pode elencar como riscos jurídicos, né, os passivos trabalhistas, sobretudo decorrente de não pagamento, né, de verbas trabalhistas, de direitos trabalhistas, como, por exemplo, horas extras não pagas, desvio ou acúmulo de função, ausência de intervalo entre a jornada obedecidos, né, escala irregular, adicional noturno não pago, adicional de insalubridade ou periculosidade não pago. Todos esses são direitos trabalhistas que, se não pagos, se não observados, pode gerar um risco jurídico, um passivo trabalhista e trazer um ônus muito grande para o condomínio. A gente pode citar também como risco jurídico alegações de assédio moral. Portanto, o síndico, né, o gestor condominial, ele precisa cuidar para que tenha um tratamento adequado, né, como bem falou tanto a Lidiane e o Rafael, antecipando até o mérito dessa pergunta, né, nas suas belíssimas participações. Então,
o síndico ele tem sempre que observar essas regras trabalhistas, observar o trato que os condôminos têm com os seus funcionários, para que não haja alegações de assédio moral ou qualquer qualquer alegação nesse sentido, e trazer mais um passivo nesse sentido para o condomínio, gerando um risco para o condomínio. A gente pode citar também como um acidente de trabalho, que é outro risco jurídico que pode vir a gerar uma consequência negativa para o condomínio. Então, o síndico, o gestor condominial, sobretudo aquele gestor orgânico, ele precisa fornecer os EPIs, ele precisa fiscalizar o uso dos EPIs, realizar treinamentos, possuir documentações de segurança de trabalho, fazer campanhas, tudo isso para evitar esses riscos, esses passivos, e trazer ônus ao condomínio. Perfeito. O Mário Albuquerque de Resende gostaria de saber, doutor, o condomínio pode responder por dívidas trabalhistas da empresa terceirizada? Perfeita pergunta. Num cenário em que o condomínio ele não tem um quadro de pessoal próprio e ele utiliza-se da contratação de uma empresa terceirizada, o condomínio pode sim ser responsabilizado por dívidas trabalhistas de empresas terceirizadas, especialmente de forma subsidiária, caso fique comprovado que houve uma falha na fiscalização desse contrato da empresa terceirizada com os seus empregados, O artigo 1348 do Código Civil, ele traz uma série de deveres que o síndico deve fazer, que o gestor condominial deve fazer. Uma delas é fiscalizar. E a fiscalização desse contrato é de suma importância, porque a jurisprudência, a jurisprudência trabalhista, sobretudo do Tribunal Superior do Trabalho, entende que o condomínio, embora não seja um empregador direto, ele possui o dever de acompanhar o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada, como, por exemplo, o pagamento dos salários, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o recolhimento correto do FGTS, do INSS, das férias, do 13º salário, de eventuais verbas rescisórias. E veja bem, se essa empresa some, fecha as portas, deixa de pagar os funcionários, o trabalhador ele pode sim ajuizar uma ação trabalhista, incluindo o condomínio no polo passivo, e, em muitos casos, a Justiça do Trabalho, ela condena o condomínio a pagar, obviamente que de forma subsidiária, quando ficar demonstrado a ausência de fiscalização, da contratação de uma empresa que não é idônea, caso o síndico não se atente para isso. Então, são questões que precisam ser analisadas, para que o condomínio não venha a ser responsabilizado de forma subsidiária, ou até, em último caso, caso haja aqui uma fraude ou algo nesse sentido, uma responsabilização solidária do condomínio. Tá ótimo. A Rafael e a Lidiane já falaram um pouquinho sobre isso, mas é bom ouvir a opinião do especialista, O Vitor Júnior de Goiás enviou a pergunta. Doutor, o síndico pode advertir, suspender ou dar ordens diretamente para funcionários terceirizados? Perfeito. Essa é uma pergunta um pouco polêmica, que a gente tem que analisar com muita calma, com muita atenção. Numa relação, num cenário de uma contratação de uma empresa terceirizada, em que o condomínio ele contratou uma empresa terceirizada com seus próprios funcionários, o síndico ele pode fiscalizar, ele pode advertir operacionalmente, ele pode orientar os funcionários terceirizados dentro da rotina condominial, porque ele é o representante legal do condomínio, ele vai ter aquele trato direto com esses funcionários terceirizados, e o síndico ele é o responsável pela gestão. Só que existe um limite importante, O síndico ele não pode exercer poderes típicos de empregador terceirizado, sob pena de eu deturpar essa contratação por uma interposta pessoa, por uma interposta empresa terceirizada e caracterizar a contratação direta, Então, na prática, o que o síndico pode? Ele pode cobrar o cumprimento de horários, pode exigir o uso de uniformes, de equipamentos de segurança, pode apontar falhas na prestação de serviço, pode solicitar a substituição de funcionários, em caso de falta ou alguma coisa nesse sentido,
deve registrar as ocorrências e advertências contratuais, orientar sobre procedimentos internos do condomínio. Ele não deve jamais aplicar punições típicas de empregador, fazer a admoestação verbal, suspender, descontar eventuais salários, ou até se colocar como o chefe daquele funcionário, certo? Tá ótimo. O Ronaldo Paiva, de São Paulo, perguntou: doutor, como agir quando há conflitos entre moradores e funcionários? Existe limite para reclamações e exposições? Perfeito. E algo muito comum, certo, Adriana? O condomínio, né, através do síndico, diante de um conflito, né, entre condôminos e funcionários terceirizados ou direto, ele tem sempre que agir com equilíbrio para evitar, né, abusos, humilhações e riscos jurídicos, trazendo passivos, que a gente tinha comentado na primeira pergunta. Então, quando surgem esses conflitos, é interessante que o síndico ele separe 3 pontos, né? Ter uma disciplina interna, trazer um direito, ou expor o direito de reclamação e estabelecer limites. É importante deixar claro que o morador ele tem sim, né, o direito de reclamar, só que como inclusive foi dito, né, pela nossa convidada, o condômino ele precisa ter noção de onde ele deve reclamar, para quem ele deve se dirigir. Portanto, é importante deixar claro, e a regra é essa, que o condômino, diante de uma insatisfação, deva se dirigir à administração ou diretamente ao síndico, registre no livro de ocorrências, né? Formalize por e-mail a sua reclamação. Às vezes o condomínio, com uma assessoria jurídica ou uma assessoria de condomínio, né, condominial, tem aplicativos em que o condomínio ele pode fazer todas essas solicitações, reclamações num único aplicativo, que é de suma importância, certo? Então, nunca o síndico precisa sempre deixar claro essa forma de manifestar as insatisfações, orientar os condôminos a não fazer esse tipo de nenhuma reclamação ou exposição vexatória em grupos de WhatsApp, porque isso pode sim trazer uma responsabilização para o condomínio. Inclusive, tem condomínios que possuem grupos institucionais. Existem grupos informais e institucionais. Nos institucionais é que não se deve trazer conflitos, né, entre moradores e eventuais funcionários à tona, né? Então, o síndico sempre tem que ouvir, né, ter boas práticas, né, ouvir ambas as partes, registrar as ocorrências, preservar eventuais documentos, provas, né, evitar julgamentos públicos, orientar os moradores sobre os canais adequados, como eu informei, né, advertir excessos de comportamento e também proteger, né, os seus funcionários contra eventuais assédios ou humilhações, deixando claro para os condôminos os seus direitos e os seus deveres. Perfeito. A Letícia Santos de Gramado mandou a pergunta: que orientação jurídica você daria hoje para síndicos que querem administrar equipes com segurança e profissionalismo, doutor? Perfeito. Adriana, para administrar, né, aqui é uma resposta subjetiva, com segurança e profissionalismo, a principal orientação que a gente pode repassar aos gestores, sobretudo o gestor orgânico, é que ele deva agir com uma organização estruturada e não de forma improvisada. Porque a maior parte dos problemas, né, advindos de condomínios se dão por conta da informalidade na gestão. Então, o síndico ele tem sempre que procurar se qualificar e também uma assessoria contábil especializada em diversas áreas, considerando que o síndico ele precisa lidar com várias áreas. A gente citou várias delas aqui, né? Mediador de conflitos, questões jurídicas. Então, o síndico ele precisa ter uma boa assessoria em todas as áreas e procurar sempre se qualificar, né? Para que ele possa ter noção de como agir, de como se comportar e ter uma excelente gestão. Exatamente. E chegamos ao fim desse bate-papo incrível, gente. Hoje aprendemos que gerir pessoas dentro de condomínios vai muito além de regras e contratos. Liderança, comunicação,
fiscalização e equilíbrio emocional fazem toda a diferença. Deixo aqui meu muito obrigado aos nossos convidados por dividirem tanto conhecimento prático e tirar nossas dúvidas, né, com tanta clareza. Obrigada, doutor Lohainon. Obrigado, Adriana. Obrigado aos nossos convidados e a todos os nossos telespectadores. Para mim é sempre um prazer participar do Meet dos Síndicos. Obrigada. Rafael, muito obrigada. Muito obrigado, Adriana, muito obrigado aí aos colegas que participaram. Foi uma grande satisfação poder contribuir com os síndicos. E Lidiane, muito obrigada também. Obrigada, Adriana, eu que agradeço. Obrigada a todos os amigos que estiveram presentes aqui nessa transmissão e a quem está nos acompanhando também. Foi um prazer participar essa noite. Um agradecimento especial também aos parceiros que tornam esse evento possível, HR Digital, o Banco dos Condomínios e a Condoasp, assessoria condominial. E, sem dúvida, meu maior agradecimento vai para você que nos acompanhou até agora. Deixa seu like e, principalmente, compartilhe o link desse bate-papo com outros síndicos, administradores, profissionais da área condominial e também no grupo de moradores aí do seu condomínio, né? A gente falou em grupos de WhatsApp, aproveita para compartilhar. E lembre-se de acompanhar a Pred News nas redes sociais e acessar diariamente o portal prednews.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no setor. O Meet dos Síndicos retorna quinta, com novos debates essenciais para elevar o nível da gestão condominial de ponta a ponta do Brasil. Desejo um ótimo descanso a todos. Lembre-se de valorizar seus funcionários sempre. E até a nossa próxima quinta-feira.